Vamos lá, vamos resolver essa questãozinha aqui sobre momento de inércia. Momento de inércia. Ele mandou considerar uma haste homogênea de massa 4,2 kg e comprimento 1,6 metros, que pode girar em torno de um eixo fixo, perpendicular a ela, localizado a uma distância de 1/3 de sua extremidade. Ele quer que calcule o seu momento de inércia. Primeiro, vamos lembrar que a gente tem uma tabelinha, né, com momento de inércia, e para a haste, deixe-me ver se nós temos aqui, para a haste, né, uma barra fina, nós temos que o momento de inércia é de 1/12 ml ao quadrado, certo? Isso quando o eixo de rotação está sobre o centro de massa, certo? Sobre o centro de massa. Porém, nessa questão, ele disse que está a uma distância de 1/3 de sua extremidade, certo? Então vamos ver como é que vai ficar essa questãozinha aqui, ó. Então tem uma barra, e, como disse na questão, é uma haste homogênea. Então o centro geométrico aqui é o próprio centro de massa, certo? Centro de massa. Só que se ele pedisse o seu momento de inércia no meio da haste, né? Ou seja, no centro de massa, certo? Esse é o eixo, esse é por onde ele pode rotacionar, o eixo de rotação, né? Então, o momento de inércia no centro de massa, tabelado como nós vimos há pouco, ele é de ml ao quadrado sobre 12. A massa vezes o quadrado do comprimento sobre 12. Só que nesta questão, ele disse que o eixo de rotação não está no meio da barra, ou seja, não está no centro de massa da barra. O eixo de rotação ele está a 1/3, 1/3 de distância da extremidade. Então aqui a gente tem a extremidade e aqui a gente tem 1/3. 1/3 de L. Quem é L? O comprimento, certo? Essa distância aqui é 1/3 de L. Aqui é o centro de massa. Então nós precisamos achar qual é a distância entre o centro de massa e o eixo de rotação. O eixo de rotação ele está aqui, ó, certo? A 1/3 da extremidade, certo? Nosso eixo de rotação. Então, se ele disse que a massa vale 4,2 quilogramas, certo? E o comprimento é de 1,6 metros. 1,6 metros. Lembrando que nós precisamos dessa distância para determinar o momento de inércia, já que mudou aí o eixo de rotação, certo? Eu vou chamar essa distância do centro de massa até o eixo de rotação de R, certo? De R.
como essa distância da extremidade até o centro de massa é a metade do comprimento da barra, certo? Sabendo que essa distância aqui é 1/3 de L, quanto equivale o nosso R? Essa outra distância aqui, que é o nosso R, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Essa distância, metade de L, já que a gente está pegando o comprimento total, estamos pegando apenas a metade dele, então L sobre 2, certo? Então, vai ser o todo L sobre 2 menos a parte que é L sobre 3 é igual ao nosso R, certo? É igual ao nosso R. Então, o nosso R vai ser, a MMC aqui dá 6, ou se vocês quiserem fazer, 3 vezes L, 3L, 2 vezes L, 2L, dividido por 2 vezes 3, 6 é a mesma coisa que tirar o MMC, tá bom? Então, 3 menos 2 dá 1. Então, L sobre 6. Perfeito? Vamos aplicar aqui o que nós chamamos de teorema. Teorema do eixo paralelo. A gente usa sempre esse teorema quando a gente quer o momento de inércia fora do centro de massa, ou deslocado a uma certa distância do centro de massa. Então, esse momento de inércia é a soma do momento de inércia no centro de massa mais um mr ao quadrado. Então, qual o momento de inércia se o eixo estivesse no centro de massa? A gente foi na tabela e viu que é ml ao quadrado sobre 12, certo? Que é isso aqui, ó. Então, mais o nosso m vezes r. Quem é r? Calculamos L sobre 6 ao quadrado. Então, L aqui sobre 6 ao quadrado. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós temos a massa, que vale 4,2, comprimento vale 1,6 ao quadrado, dividido por 12, mais a massa, 4,2, vezes o quadrado do comprimento, 1,6 ao quadrado, dividido por 6 ao quadrado, 36. Fazendo essa continha, então, certo? Vai ficar aproximadamente 1,19 massa quilograma vezes o comprimento ao quadrado, então metro quadrado. Então tá aí, né, o momento de inércia para essa situação deslocado do centro de massa. Se você gostou, deixa o like e ative o sininho. Mas mesmo assim, deixa o like e ative o sininho, por favor.